Existe uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você vive. Se ninguém fosse te julgar, se ninguém fosse te criticar, se ninguém fosse desaprovar as suas escolhas, o que na sua vida hoje seria diferente? Essa pergunta pode revelar algo profundo, porque talvez muitas decisões que você tomou não tenham sido realmente suas. Já parou para pensar que talvez essas decisões tenham sido moldadas pela expectativa dos outros? E hoje, eu te convido para junto comigo a gente olhar para isso com muita honestidade, com muita verdade, a partir de um lugar de autoobservação. Oi, eu sou a Fabi Vilela, mentora existencial e terapeuta integrativa. E eu criei essa jornada porque eu acredito profundamente que quando uma mulher se reconecta com seu amor próprio, ela muda completamente a forma como ela vive, como ela se posiciona e como ela se relaciona com o mundo. Essa jornada se chama Volta para Si. Um protocolo de 21 dias de reconexão com o amor próprio. E durante esses 21 dias, nós vamos caminhar juntas. Cada dia dessa jornada revela um padrão emocional que muitas de nós carregamos sem perceber. E hoje, nós vamos olhar para um deles, a necessidade de aprovação. Eu estava, agora há pouco, antes de gravar esse vídeo, fazendo uma meditação guiada de um curso que eu estou fazendo esse mês agora. E essa meditação mexeu profundamente comigo. Eu chorei copiosamente, do início ao fim, durante aproximadamente 25 minutos. Porque a meditação me levou para um lugar lá dentro de mim que me fez reconhecer o quanto eu estava distante desse lugar. E a gente nem se dá conta. A gente nasce, vai crescendo, e conforme a vida vai passando, a gente vai recebendo um monte de programação, uma série de crenças, uma série de verdades, entre aspas, que a gente passa a acreditar como absolutas. E que na grande maioria das vezes, essas programações, essas crenças e essas verdades estão nos afastando de quem nós somos, fazendo com que a gente desacredite do nosso próprio poder, do nosso potencial, dos dons, talentos e habilidades que já são nossos. E a hora que você para, silencia o mundo externo, volta para dentro de você e numa reconexão, porque é um processo de reconexão profunda. Você entra em contato com o que é realmente a verdade, que é o amor, que é a luz, que é a perfeição, que é a força, o poder, a paz divina, que já faz parte da sua essência.
E quando a gente entra em contato com isso, não tem como a gente não se emocionar. Porque a gente começa a enxergar as situações, os lugares, as relações que a gente se coloca por acreditar em tantas mentiras sobre nós mesmas. Faz sentido isso para vocês? Para mim fez muito sentido. E eu espero do fundo do meu coração que ao longo dessa jornada a gente vá cada vez mais voltando para nós mesmas e nos reconectando com essa essência e tudo que ela representa sobre a nossa verdade. Não a verdade que nos contaram, não a verdade que nos fizeram engolir, não a verdade que o mundo lá de fora acredita, mas a verdade que a gente carrega dentro da nossa alma. E agora, continuando aqui no tema de hoje, essa necessidade de aprovação. A necessidade de aprovação raramente nasce na vida adulta. Ela começa muito antes. Quando em algum momento da nossa vida, lá na infância, a gente percebeu que era elogiada quando se comportava do jeito certo, ou quando a gente percebeu que certas emoções incomodavam as pessoas. Talvez quando a gente aprendeu que precisava corresponder às expectativas da família. E pouco a pouco o nosso cérebro começou a aprender algo importante e que ficou marcado e que a gente carrega no nosso inconsciente. Que ser aceita é seguro, que ser desaprovada pode significar rejeição. Então, a nossa mente começa a desenvolver uma estratégia de agradar, evitar conflito, evitar desapontar as pessoas. Uma estratégia de ser compreensiva demais, responsável demais, atenciosa demais e demonstrar-se forte demais, segura demais, confiante demais. Colocar um sorriso no rosto mesmo quando o nosso coração está em pedaços. Só que existe um efeito colateral que é silencioso, mas arrebatador. Porque quando a gente vive tentando corresponder às expectativas externas dos outros, a gente começa a se afastar da nossa própria percepção interna. E daí a gente entra numa confusão emocional. E dentro dessa confusão emocional, a gente começa a se perguntar: será que eu realmente quero isso? Ou eu tô apenas tentando não decepcionar ninguém? Ou alguém em especial? Não decepcionar, não desagradar, não magoar alguém que é muito importante para mim? Agora, será que essa é uma escolha minha consciente? Ou é uma escolha movida por todas essas crenças do que esperam de mim? E quando essa dúvida se instala em nós, muitas de nós começam a viver de forma fragmentada, sabe? Onde uma parte quer expressar a verdade e a outra parte tem medo de desagradar e de ser rejeitada por isso. Uma parte quer seguir o próprio caminho
e a outra parte teme o julgamento. E esse conflito interno cansa. E muitas de nós passam anos tentando equilibrar esse jogo interno, que é impossível. Porque o próprio jogo nos traz desequilíbrio. Mas existe uma verdade importante que poucas pessoas falam. Toda vez que você abandona a sua própria verdade para ser aceita, uma pequena parte do seu amor próprio se enfraquece. É como se você fosse se despedaçando aos pouquinhos. E hoje, nós vamos começar a mudar isso. A resgatar cada pedacinho, cada pedaço nosso que foi quebrado. Se esse conteúdo já está fazendo sentido para você até aqui, aproveita esse momento e curte esse vídeo. Ajuda essa mensagem a chegar a mais mulheres que também podem estar precisando dessa reconexão com elas. Mas só se fizer sentido para você. E agora eu quero te convidar para um processo profundo de liberação desse padrão. Vamos lá? Se for possível para você agora, se entrega completamente ao momento presente. Deixe tudo que é de fora do lado de fora. Permita que o seu corpo encontre uma posição confortável. Descruze braços e pernas. Feche os olhos. Comece a respirar profundamente. Inspirando pelo nariz e soltando o ar lentamente pela boca. Mais uma vez, inspira suave e profundamente. E vai soltando devagar todo o ar. E agora, permita que a sua respiração siga naturalmente, sem esforço, sem cobrança. E enquanto você respira, vai percebendo algo em você. Perceba o seu corpo. Porque o seu corpo existe antes de qualquer opinião externa. Respira no seu corpo. E agora leve a sua atenção para o centro do teu peito. O espaço interno do seu coração. Imagine que ali existe um pequeno ponto de presença. Não é uma emoção, não é um pensamento, é apenas consciência. Respire. E agora eu peço que você imagine, visualize ao longo da sua vida. Muitas vozes foram sendo registradas dentro da sua mente. Imagine essas vozes. Visualize essas vozes como energias coloridas. Dê uma cor a elas. E veja que elas formam um campo circular em volta da sua cabeça.
São vozes de pessoas importantes, vozes de expectativas, vozes de críticas, vozes de opiniões, vozes do tem que, vozes de cobrança. E muitas vezes essas vozes começam a falar tão alto, mas tão alto, que a sua própria voz interna fica difícil de ouvir. Não se identifique com essas vozes. Elas estão do lado de fora. Elas não são você. Respira profundamente, puxa o ar. E agora imagine que diante de você aparece uma mesa. E sobre essa mesa existem vários pequenos objetos. Cada objeto nessa mesa representa uma expectativa que alguém colocou sobre você. Vai olhando para cada um desses objetos, do seu jeito, não tem certo nem errado. Você que dá forma e nome a eles. E ao olhar para cada objeto que representa uma expectativa que alguém colocou sobre você, você começa a refletir em cada um deles. Talvez seja sobre a expectativa de ser perfeita, talvez a expectativa de ser sempre forte, talvez a expectativa de corresponder ao que esperavam de você, a expectativa de dar conta de tudo, a expectativa de estar sempre pronta. Observe esses objetos. Apenas observe. Inspire o ar lentamente e solta. Agora, imagine que você começa a pegar cada um desses objetos. E ao pegá-los, você diz algo muito importante para eles. E mais ainda, você diz algo muito importante para você. Isso não é meu. Respira. Isso foi uma expectativa. Isso não é meu. E então, você coloca esse objeto de lado. Faça isso com calma. Um por um. E vai liberando o que não pertence a você. Respira profundamente. E agora, observa algo que acontece aí. Conforme você vai colocando esses objetos de lado, conforme você vai liberando todas essas expectativas, começa a surgir mais espaço interno, mais silêncio, mais leveza, mais tranquilidade, mais serenidade. Respira. E agora eu peço que você leve novamente a sua atenção para o centro do seu peito.
E imagine que ali existe uma bússola interna. Essa bússola sempre esteve ali, guiando você, indicando o caminho. Mas talvez essa bússola tenha ficado encoberta por muitas opiniões externas, muitas e muitas camadas de expectativas alheias, de verdades dos outros. Então respira, e conforme você respira, se veja limpando essa bússola, com cuidado, devagar, sem pressa, fazendo essa limpeza como quem limpa algo precioso, único, fundamental. E conforme você vai limpando, vai se revelando para você algo divino, algo muito valioso. Observe a agulha dessa bússola. Ela aponta sempre para a mesma direção. A direção da sua verdade. Respira profundamente. E agora coloque uma mão sobre o seu coração. E diga para você, internamente, mentalmente: eu começo a confiar mais em mim. A minha percepção importa. A minha voz interna importa. Eu vivo pela minha verdade, porque eu importo. A minha verdade importa. E eu sou a minha verdade. Respira mais uma vez, se acolhendo a cada respiração. E agora, visualize você caminhando pela sua vida nos próximos dias, consultando essa bússola, conectada a essa bússola interna antes de tomar qualquer decisão, antes de dizer sim, antes de dizer não. E vai percebendo algo que já mudou em você. Porque a aprovação externa pode vir ou não, mas a sua integridade interna permanece. Respire profundamente mais uma vez e lentamente comece a trazer a sua consciência de volta para o seu corpo. Para um novo corpo, que agora está conectado como nunca a essa bússola interna, a essa bússola que vive dentro do seu coração. Inspira, solta o ar devagar. E conforme você solta o ar, vai percebendo as suas mãos, seus pés. Vai mexendo levemente o seu pescoço. Vai percebendo a sua respiração, o aqui e agora, o ambiente onde você se encontra.
sem pressa, sem cobrança. E quando você sentir que é o momento, devagar, vai abrindo os seus olhos. Isso. Está feito. Assim é. Se esse terceiro dia da nossa jornada trouxe algum insight importante para você, escreve aqui nos comentários. Compartilha comigo. Compartilha com a nossa egrégora. Porque cada comentário fortalece esse espaço que nós estamos criando aqui. E se fizer sentido para você, materializa o que a gente viveu hoje e escreve aqui embaixo: eu escolho confiar na minha voz. E a cada momento desse dia e daqui para frente, em todos os dias da sua vida, que você duvidar do seu poder, que você duvidar da sua verdade, da sua bússola, usa essa frase como mantra interno. Eu escolho confiar na minha voz. Se você sente que essa jornada pode ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo. E se você ainda não está inscrita aqui no canal, se inscreva e ative as notificações para que você possa acompanhar os próximos dias da nossa jornada. Amanhã, nós vamos olhar para outro padrão profundo que nasce da necessidade de aprovação. O medo de decepcionar as pessoas. Esse será o tema do nosso dia 4. E eu te espero aqui. Gratidão pela sua existência. Eu vejo você.